Olá, meu nome é Enei Maria, sou fisioterapeuta e hoje eu quero convidar você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, amigos, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o tema: quando que nós devemos deixar, quando que nós devemos tirar o paciente do leito, principalmente quando esse paciente tem uma doença incurável, quando essa doença incurável limita ele no final da sua vida. E aí nós podemos pensar assim, nós podemos pensar que o paciente idoso, ele geralmente pode ter inúmeras patologias, inúmeras consequências e complicações, onde ele pode estar no leito por muito tempo. E às vezes nós temos uma visão errada, que quando nós deixamos o paciente muito tempo na cama, ele vai ganhar energia. Não, eu te afirmo que, eu tenho certeza que você já sabe disso, tudo que não se movimenta enferruja. Então tudo que não tem mobilidade acaba que o funcionamento não é bom. Então nós devemos tirar o paciente da cama, nós precisamos fazer as mudanças de decúbito, nós precisamos girar ele ou trocar ele de um lado para o outro. E eu quero falar mais. Eu sei que talvez você já saiba, mas eu quero falar do sistema, como ele é atingido e por que você e eu precisamos ter consciência. Se nós fazermos essas mudanças, esse paciente vai nos agradecer, nós ficaremos melhor conosco, porque nós vamos ver que o nosso trabalho está sendo eficiente. E hoje em dia não quer dizer que a gente precisa ir só trabalhar. A gente precisa sentir, principalmente quando a gente está cuidando do corpo de alguém, que nós somos eficientes, que nós fomos produtivos. E eu te falo mais, eu sei que talvez você já faz, mas não deixa para amanhã, faça hoje. E voltando, vamos falar do sistema. Então, vamos pensar no primeiro sistema que eu gosto de falar muito, do sistema circulatório. Toda pessoa que fica muito parada, ela retém líquido, ela tem linfedema. E se ela tem linfedema, a parte circulatória dela é ruim. Mas se ela também fica muito tempo parada, nós vamos pensar o quê? Vai gerar sim as úlceras de pressão. Toda úlcera de pressão, a cicatrização dela não é fácil. Então, além do processo onde nós devemos às vezes levar ele para o médico, vai ter que entrar com antibiótico, porque às vezes aquela ferida tem uma bactéria, tem um fungo. O médico dermatologista é que vai nos falar. Mas tem esse processo circulatório. Vamos pensar no processo muscular. Se um paciente fica muito tempo acamado, ele perde massa muscular, ele tem a sarcopenia, então ele atrofia. Se ele atrofiou, quando nós formos colocar ele de pé, ele não tem estabilidade, ele não tem equilíbrio, ele não tem reação de endireitamento, de proteção. Ele vai querer ficar nos seus braços, porque ele está com medo. E aí vamos pensar no sistema ligamentar, ósseo. Se você não tem mais músculo, o ligamento também não vai dar estabilidade, então ele vai ter pouca estabilidade articular. Já aconteceu, eu já presenciei paciente numa fase avançada de determinadas doenças, onde ele faz uma pré-luxação, uma subluxação, geralmente articulação de quadril e articulação do ombro. Isso, uma subluxação gera dor.
e a dor gera contratura. Então, para eu fazer a fisioterapia se torna mais difícil. Para você dar o banho se torna mais difícil. Tudo fica mais difícil para ele. E aí, se tudo está mais difícil, vamos pensar no lado psicológico. Você acha que se eu estou com dor, se eu estou dependente, se eu não tenho autonomia, eu não vou ficar com apatia, eu não vou ficar com mau humor, eu não vou entrar numa depressão? Então isso é outro fator, a gente tem que pensar. E aí eu quero falar do sistema urinário, digestivo, respiratório. Se não tem movimento, eu vou acumular secreção no sistema pulmonar. Se eu tenho muito muco e não jogo para fora, não consigo eliminar, eu vou ter uma pneumonia. Novamente vem um antibiótico, novamente vem uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, talvez eu vou ter que visitar o médico, eu vou ter que levar o paciente para visitar o médico, vou ter que entrar com a fisioterapia respiratória. E o sistema digestivo, constipação intestinal, um fecaloma, ou então sistema urinário. Você imagina infecção urinária? Quando nós observamos que o paciente está com alguma infecção, mesmo que seja qualquer outra, hoje nós estamos falando muito do Covid, quando o paciente tem uma febre, a gente já fica antenado, não vou poder ir além. Aí sim, o fisioterapeuta não pode ir além. Ele vai ter que ter um diagnóstico para saber de onde é a infecção. Vai novamente ter que usar medicamentos. Então, todo o nosso corpo precisa de movimento. O paciente precisa sim. E aí você vai me dizer, é difícil. É difícil sim, por quê? Porque às vezes ele é pesado, porque às vezes você está sozinho, porque talvez você é um idoso cuidando de outro idoso, porque eu sei que às vezes hoje a situação socioeconômica às vezes não permite que nós tenhamos cuidadores, mas dentro do possível, você tem que pelo menos fazer mudanças, colocar ele na posição mais sentada. Se você conseguir, se ele puder te ajudar, tenta colocar ele na posição bípede, colocar ele de pé, fazer algum trabalho, mesmo que seja com apoio, que ele possa dar alguns passos, trabalhar a reação de endireitamento, trabalhar a consciência corporal. Isso tudo o paciente dá a ele sim qualidade de vida, dignidade de vida, dignidade na sua finitude de vida. E eu repito, você tem que tirar ele da cama. Você não vai ajudar quando você deixa ele ali. Você só pode piorar a situação. E não piorar só para ele. Porque todo paciente que é totalmente dependente de nós, ele nos dá mais gasto também. A sobrecarga para nós é maior também. E eu novamente falo, a gente tem que estar inteiro. Naquele momento que a gente está com o paciente, a gente tem que estar inteiro. Então, que você possa mudar as suas atitudes hoje com ele. Mesmo que ele não esteja te respondendo mais, mesmo que ele esteja numa fase onde você vê que, está difícil, mas movimenta um pouquinho, movimenta os braços, movimenta as pernas, tira ele dali, pede ajuda. E ele, o paciente, vai agradecer. Na verdade,
você vai ficar grata ou grato a você mesmo. Porque no final do dia, a gente sabe que a gente fez o nosso melhor. E cada vez isso vai ser um exercício que a gente vai passar para mais pessoas. E é muito importante que a gente faça parte da mudança. Engasguei. Então, essa é a interrogação, é a pergunta e a resposta que eu te dou. Nós precisamos tirar ele da cama. E se você tiver como movimentar essa cama para ele tomar um sol, leve ele na cama, mas tire ele dali. Não deixe ele ficar como uma plantinha. É essa mensagem que eu queria passar, e eu quero dizer para vocês que eu estou com um canal no YouTube que se chama Humanizando Vidas. Eu espero que você vá lá, se inscreva, que você dê um like e que dentro das suas possibilidades, que você compartilhe, para que mais pessoas possam lutar para o bem do paciente, para que nós possamos informar, para que nós possamos transformar a vida de outras pessoas.